À quinta-feira olhamos para os temas do dia com a opinião de Miguel Prata Roque, professor da Faculdade de Direito de Lisboa. Olá Miguel, muito bom dia, bem-vindo à Primeira Hora. Este relatório da lista VIP ilibou o secretário de Estado, Paulo Núncio. Já era expectável? Bom dia outra vez. O que eu acho em relação a este relatório é que a culpa não morreu solteira, mas morreu divorciada, porque no fundo a Inspeção-Geral de Finanças limita-se a responsabilizar 4 dirigentes da autoridade tributária e também não podia fazer outra coisa. Que aliás já saíram. 2 deles ainda estão em funções, no caso da doutora Graciosa Delgado e no caso de Morujão Oliveira, que são responsáveis pelo setor informático. Ainda estão em funções, mas de facto o diretor e o subdiretor... Mas já tinham sido também o dedo apontado pelos anteriores relatórios. É verdade. E também convém só recordar tecnicamente o que aconteceu neste caso. Portanto, a 18 de setembro do ano passado surgiram notícias sobre a circunstância do Primeiro-Ministro ter oferido rendimentos através do grupo Tecnoforma enquanto estava em exclusividade no Parlamento. E, designadamente, fim desse mandato, que decorreu entre 95 e 99, Passos Coelho solicitou um subsídio de reintegração de 60 mil euros. O que acontece é que depois começaram a surgir dúvidas sobre se ele teria ou não oferido mais rendimentos para além daqueles rendimentos resultantes dessa sua atividade enquanto deputado. E depois o Primeiro-Ministro começou a queixar-se de que havia pessoas que estavam a consultar a sua situação fiscal. E, expectavelmente, através da própria autoridade tributária. Inclusive, é uma funcionária deu declarações à comunicação social a dizer que foi o próprio Primeiro-Ministro que lhe pediu que consultasse os dados. Exato, ainda recentemente temos mais esses factos. E depois o que acontece? O Primeiro-Ministro demora tempo a desmentir, só no dia 26 de setembro é que no Parlamento, de facto, dá conta desta situação, explicando que os rendimentos eram apenas de despesas e não, efetivamente, remuneração salarial. E logo no dia 30, portanto 4 dias a seguir, está dado por provado, quer pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, quer pela Inspeção-Geral das Finanças, que há um responsável da segurança informática da autoridade tributária, Morujão Oliveira, que envia um plano de elaboração desta mesma lista. E envia a quem? A esta diretora da informática, Graciosa Delgado, que por sua vez faz uma informação ao diretor-geral da autoridade tributária no dia 9 de outubro. 9 de outubro era uma quinta-feira. Curiosamente, não é o diretor-geral que despacha essa comunicação. É o marido desta diretora dos Serviços de Informática, Zé Maria Pires, que era subdiretor da autoridade tributária, que substitui o diretor-geral numa sexta-feira ao fim da tarde. E, portanto, tudo isto é muito bizarro. De facto, estas relações dentro da autoridade tributária são todas muito suspeitas. Ainda mais porque José Maria Pires tinha sido o preferido de Paulo Núncio para diretor-geral. No concurso de 2014 apresentaram-se a concurso 3 indivíduos, um deles Brigas Afonso, o outro deles José Maria Pires e o outro Abílio Morgado, consultor do Presidente da República, que era preferido de Maria Luísa Albuquerque. E, portanto, houve ali uma espécie de compromisso. O preferido do CDS era José Maria Pires, o preferido do PSD era Abílio Morgado. Quem é que ficou? Ficou Brigas Afonso como diretor-geral. E, portanto, tudo isto é muito estranho. Este fenómeno, esta situação é extremamente estranha. Que todos estes responsáveis tivessem autonomia para decidir este tipo de procedimentos sem que ninguém acima deles hierarquicamente soubesse. Não vou fazer sequer um juízo de valor, vou afirmar aquilo que decorre do direito e do direito administrativo. É que no âmbito da administração direta do Estado, aqui não estamos a falar de uma entidade com autonomia. Se estivéssemos a falar de uma entidade reguladora independente, uma autarquia local, claro que o Governo não tem poderes de hierarquia sobre essa estrutura. Na autoridade tributária estamos a falar de uma parte da administração pública que é a administração direta, em que o Governo tem poder hierárquico. E é por isso que também este relatório... É uma dependência do Ministério das Finanças. Exatamente, que obedece, neste caso, a ordens e instruções, quer da Ministra das Finanças, quer por delegação do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Outro aspecto importante é que não há relação, obviamente, de hierarquia entre a Inspeção-Geral de Finanças e o Secretário de Estado. Pelo contrário, o inverso, quem tem poder hierárquico é a Ministra das Finanças. O que quer dizer que a Inspeção-Geral de Finanças também não tem competências para se pronunciar sobre a responsabilidade política.
Porque uma coisa é a responsabilidade hierárquica, administrativa, outra coisa é a responsabilidade política. E, portanto, o facto da Inspeção-Geral de Finanças fazer comentários sobre se há ou não responsabilidade política do Secretário de Estado também é algo que deve ser menorizado nessa perspectiva, porque a responsabilidade política afere-se diretamente entre a Ministra das Finanças e o Secretário de Estado e entre o Governo, o Parlamento e o Presidente da República. Portanto, parece-lhe que o Secretário de Estado tem sido segurado pelo Governo e pela Ministra? Acho um caso lamentável, porque mesmo que desconhecesse o que se passava na autoridade tributária, tinha dever de o conhecer e de adotar, ainda mais em assuntos tão sensíveis como este, já deveria ter dado instruções. É estranho, aliás, por exemplo, que o Vice-Primeiro-Ministro venha só agora, em fim de legislatura, dizer que quer mais um pacto para resolver estes problemas na autoridade tributária. Passados 4 anos, era expectável que a situação já estivesse detectada e resolvida pelos membros do Governo. O próprio responsável do Sindicato dos Trabalhadores diz que há 3 anos que havia consultas aos processos frequentes e nunca tal tinham sido chamados à atenção para o fazerem. Pois, Marta, quer dizer, até o Primeiro-Ministro sabia disto há muito tempo. Por exemplo, em março, numa reunião do grupo parlamentar do PSD, ele diz: até podem vasculhar mais, que ainda vão encontrar mais coisas, vão ver que tenho mais dívidas à autoridade tributária. Quer dizer, obviamente que se sabia no círculo político que havia estas consultas e mesmo que não tenha sido dada uma instrução verbal direta, obviamente que foi feita pressão sobre a estrutura tributária no sentido de ser resolvida esta situação. Olhando para outro dos temas do dia e da semana e que estará certamente para durar, que é a reforma da Segurança Social. Temos ouvido propostas dos dois lados, mas o debate público tem sido feito sobretudo com o enfoque nos cortes. Cortamos agora ou cortamos depois. Acha que o debate está a ser feito pelo lado certo? Queria já agora precisar de algumas coisas. Dados do problema. Queda da natalidade. Em 1960 nós tínhamos 213 mil nascimentos. Em 1981 tínhamos 152 mil nascimentos. Em 2013 tivemos apenas 82 mil nascimentos. Em Portugal? Em Portugal. Mas há muitas pessoas no mundo. Pois há, e portanto há aqui outro fenómeno também que é saber como é que nós gerimos os fenómenos migratórios, não é? Porque há outro fenómeno destes últimos 4 anos de programa de austeridade, que houve muitos cidadãos em idade ativa que abandonaram o país e houve também muitos antigos imigrantes que deixaram de vir para Portugal ou que regressaram aos seus países de origem. E esses imigrantes, em regra, são população jovem, em idade fértil e, portanto, em regra, com filhos. E, portanto, toda esta situação acrescida ao aumento do desemprego, porque nós tivemos já, por exemplo, em 2013, uma taxa de desemprego de 17,8%. O que é que acontece quando há desemprego? Não só baixa a população ativa e, portanto, há menos gente a contribuir, como, para além do mais, há mais despesas sociais, porque é preciso pagar mais subsídios de desemprego. Há outro fenómeno depois também associado neste programa de ajustamento, é que houve muitas pessoas que tinham contrato a tempo certo, a tempo indeterminado, e passaram a ter contratos precários. E, portanto, houve também um fenómeno de despedimento de pessoas com remunerações medianas ou elevadas para serem substituídas por contratados precários. E isso também fez, no fundo, obviamente, Miguel, diminuir... todas as condições económicas e o programa da ajuda externa influenciam. Claro, e contribuíram para isso. Agora, como é que isto se resolve? Por exemplo, hoje há a notícia até na primeira página do Diário Económico de que há um grupo de especialistas que propõe aqui várias alternativas e, de facto, as alternativas não são necessariamente o corte das pensões. Podem passar também, eventualmente, pela diversificação, de facto, das fontes de financiamento ou então pelo alargamento também da base contributiva, porque o problema é que, principalmente no setor privado, há uma parcela da remuneração que não equivale a salário base, que é dada através do uso de carro de serviço, através de cartões de pagamento de gasolina, através do pagamento de quilómetros efetuados por parte dos trabalhadores e grande parte desses rendimentos, que são rendimentos efetivos, não são contabilizados para efeito de tributação. Mas se não houver criação de emprego, essas soluções que implicam o aumento da receita para a segurança social ou a diversificação das fontes de financiamento são por si só suficientes? Podem ser, mas com repercussões, obviamente, noutras parcelas. Há aqui mas várias... são mais soluções de curto prazo ou garantem a sustentabilidade no médio prazo?
O que é preciso neste caso é saber como é que nós financiamos a segurança social. Por exemplo, em Itália e em França, a percentagem de contribuição varia em função do rendimento. Os rendimentos mais baixos pagam uma taxa inferior àqueles que têm rendimentos mais altos. Isto em Portugal tem sido pouco discutido. Ontem o Partido Comunista Português apresenta uma proposta que passa por tributar os lucros das empresas, mas ter uma cláusula de salvaguarda que diga que quando essa percentagem atingir o valor que ela pagaria a título de contribuições dos salários, então paramos por aí. O que é que isto quer dizer? É que hoje em dia uma empresa que tem 10 trabalhadores e tem 100 mil euros de lucro, paga menos de segurança social do que uma empresa que tem o mesmo lucro, mas tem 100 trabalhadores, porque ela paga em função dos salários dos trabalhadores e não em função dos rendimentos que obtém. Nessa perspectiva, o Partido Socialista tenta fazer isso no programa de governo, que é a tal ideia do IRC social. Porquê que há feita baixa da TSU para as empresas e baixa da TSU para os empregadores? Porque este grupo de especialistas do Partido Socialista entende que isso é uma forma mais benéfica de promover quer o investimento das empresas, quer o consumo interno. Porquê que isso é assim? Em bom rigor, porque se eu baixasse o IRC, em vez de baixar a TSU, os trabalhadores que menos recebem já não pagam IRS. Um trabalhador só paga IRS se tiver rendimentos anuais de 7 mil euros. Isto equivale a 14 meses de 500 euros de remuneração. Quando a remuneração base é de 505, que é o salário mínimo, temos, no entanto, trabalhadores que estão em regime parcial e, portanto, não são tão beneficiados se houver uma baixa do IRS. A mesma coisa em relação às empresas, porque se houvesse baixa de IRC, havia 170 mil empresas a beneficiar. Se houver baixa da TSU, haverá 700 mil empresas a beneficiar disso, porque grande parte das empresas portuguesas têm prejuízo e, portanto, também não pagam IRC. Miguel, há muitas possibilidades para serem discutidas, mas terminamos já o nosso tempo. Muito obrigada pela análise e até à próxima semana. Obrigado, Marta. Até à próxima.